Algumas pinturas parecem querer ser admiradas. Outras parecem querer ser compreendidas. Mas existe uma que parece querer apenas uma coisa: perturbar. Porque basta um segundo diante dela para perceber que existe algo profundamente errado acontecendo. Não importa para onde você olhe, não existe um único lugar onde os olhos possam descansar. O fundo é completamente negro. Não há paisagem, não há arquitetura, não há qualquer referência de espaço. Existe apenas uma criatura gigantesca emergindo da escuridão. Seu corpo é magro, quase cadavérico. Os cabelos são longos, desgrenhados. A pele parece áspera, quase um animal. As mãos se cravam com tanta força na carne da vítima que os dedos parecem atravessá-la. E no centro de tudo isso, um corpo mutilado, sem cabeça, sem um dos braços, ainda sangrando. Mas talvez o mais perturbador não seja a violência. Se fosse apenas isso, provavelmente essa pintura seria apenas mais uma cena macabra da história da arte. O que realmente incomoda é a maneira como ela foi construída. As pinceladas são rápidas, brutas, irregulares. É como se a própria tinta tivesse sido aplicada com violência. A técnica parece repetir a mesma brutalidade da cena que representa. Então, chegamos ao rosto. À primeira vista, parece apenas a expressão de um monstro. Os olhos estão completamente arregalados. A boca permanece aberta. Os dentes rasgam a carne. Tudo transmite uma sensação imediata de crueldade. Mas basta permanecer olhando por mais alguns segundos e aquela certeza começa a desaparecer. Aqueles olhos, eles estão realmente expressando fúria? Ou existe alguma outra coisa escondida ali? Medo, insanidade, desespero, pânico, talvez tudo ao mesmo tempo. É curioso, quanto mais tempo observamos essa pintura, menos certeza temos sobre aquilo que estamos vendo. E talvez seja justamente essa a primeira pista. Porque essa obra não aparece interessada apenas em representar uma cena violenta. Ela parece querer nos aprisionar dentro dela, como um pesadelo do qual não conseguimos desviar os olhos. Mas existe uma pergunta ainda mais estranha. Por que uma pintura feita há mais de 200 anos continua causando exatamente essa sensação? Depois de alguns minutos diante dessa pintura, talvez a primeira pergunta seja bem simples. O que exatamente nós estamos olhando? Hoje, essa obra é conhecida como Saturno Devorando um Filho. Foi pintada por Francisco de Goya, entre 1819 e 1823, durante os últimos anos de sua vida, e hoje faz parte do acervo do Museu do Prado, em Madrid. Mas existe um detalhe curioso. Esse não foi um nome escolhido pelo Goya. Na verdade, ele nunca deixou um título conhecido para essa pintura. O nome surgiu apenas depois de sua morte, quando suas obras passaram a ser catalogadas. Pode parecer apenas uma curiosidade, mas isso significa que, antes mesmo de olharmos para essa imagem, alguém já nos ofereceu uma primeira interpretação. E essa interpretação não surgiu do nada. Ela nos leva diretamente a um dos mitos mais conhecidos da antiguidade. Na tradição romana, Saturno, ou Cronos para os gregos, havia tomado o poder do próprio pai. Então recebeu uma profecia. Um dia, também seria destronado por um de seus filhos. Tomado pelo medo de perder o poder, ele fez o impensável.
Cada filho que nasce é imediatamente devorado. À primeira vista, parece exatamente a cena que temos diante de nós. E talvez seja mesmo. Mas quando voltamos a observar a pintura, algumas diferenças começam a chamar a atenção. Na tradição clássica, Saturno devora os filhos assim que nascem. Eles são engolidos inteiros. A intenção é impedir que cresçam e cumpram a profecia. Aqui, Goya parece querer mostrar outra coisa. O corpo não lembra um recém-nascido. Há mutilação, há sangue, há um braço já consumido. Há uma violência física que vai muito além da forma como o mito costuma ser narrado. Talvez Goya estivesse, sim, representando Saturno, mas certamente não estava apenas repetindo a maneira como essa história era tradicionalmente imaginada. E isso muda completamente a nossa investigação, porque a pergunta deixa de ser apenas quem é Saturno e passa a ser o que Goya fez com esse mito? Por que transformar uma antiga profecia em uma cena tão brutal? Porque talvez o verdadeiro mistério dessa pintura não esteja na história que ela representa, mas na maneira como ela escolhe representá-la. Até aqui nós falamos sobre o mito, mas talvez exista uma pergunta ainda mais importante. Mesmo que essa pintura represente Saturno, por que ela nos causa uma sensação tão diferente de quase todas as outras representações desse mesmo episódio? A resposta talvez esteja menos na história e mais na maneira como ela foi pintada. A primeira coisa que chama a atenção é o espaço, ou melhor, a ausência dele. Não existe nenhuma paisagem, não existe céu, não existe chão. Não existe qualquer elemento capaz de nos dizer onde essa cena acontece. É como se tudo existisse dentro de um vazio absoluto. A escuridão não funciona apenas como fundo. Ela parece engolir tudo ao redor. E isso faz com que nossos olhos permaneçam presos apenas em duas figuras: o agressor e a vítima, nada mais. Também não existe qualquer tentativa de tornar Saturno grandioso. Na arte europeia, deuses costumam aparecer idealizados, fortes, belos, majestosos. Mas aqui acontece exatamente o contrário. O corpo é magro, quase esquelético. Os cabelos são desgrenhados, a barba cresce de maneira irregular. A pele parece áspera, nada lembra um deus. Se não soubéssemos o título, talvez nem o identificássemos como uma divindade. Ele se aproxima muito mais de uma criatura, quase um animal. Mas talvez o aspecto mais impressionante esteja na própria pintura. As pinceladas são largas, irregulares, rápidas. Em vários pontos, elas sequer tentam esconder a sua presença. É possível perceber o movimento do pincel. A tinta parece permanecer inquieta sobre a parede. Existe algo curioso nisso. A violência não aparece apenas no assunto representado. Ela parece existir também na maneira como a imagem foi construída, como se a pintura tivesse sido feita com a mesma urgência que vemos na cena. E então chegamos ao rosto. Provavelmente o elemento mais famoso de toda a obra. Os olhos estão completamente arregalados. A boca permanece aberta. Os dentes mordem a carne. À primeira vista, parece apenas a expressão de um monstro. Mas basta permanecer alguns segundos diante dela e essa certeza começa a desaparecer. Porque aqueles olhos não são fáceis de decifrar. Existe crueldade? Talvez. Existe medo? Também é possível. Insanidade, desespero, pânico. Quanto mais tempo observamos, menos conseguimos reduzir aquela expressão a uma única emoção. É justamente essa ambiguidade que torna a cena tão inquietante. Ela nunca se deixa explicar completamente. E talvez exista um último detalhe. Quase ninguém olha para as mãos, mas elas são responsáveis por boa parte da tensão na pintura. Os dedos se afundam na carne. Não seguram o corpo com delicadeza, nem apenas com força. Eles parecem agarrá-lo com desespero, como se Saturno tivesse medo de perder aquilo que segura. É um gesto estranho, violento,
quase desesperado. E quando reunimos todos esses elementos, a escuridão, o vazio, o corpo monstruoso, as pinceladas agressivas, o olhar impossível de decifrar, as mãos cravadas na carne, percebemos uma coisa. Talvez essa pintura não seja perturbadora apenas por mostrar um ato de violência. Ela é perturbadora porque absolutamente tudo nela parece trabalhar para produzir essa sensação. Como se Goya não estivesse apenas contando uma história, mas tentando fazer o próprio espectador sentir que entrou em um pesadelo. Até aqui nós investigamos a pintura. Talvez tenha chegado a hora de investigar quem a pintou. É fácil imaginar que uma obra como essa tenha sido criada por algum artista obscuro. Alguém isolado, desconhecido, quase um eremita. Mas a realidade é justamente o contrário. Quando Francisco de Goya começou sua carreira, ele era um dos artistas mais respeitados da Espanha. Trabalhou para a aristocracia, recebeu importantes encomendas religiosas. Tornou-se pintor da corte, retratou reis, rainhas e nobres. Durante décadas, seu nome esteve entre os maiores da pintura espanhola. Nada indicava que, no fim da vida, ele produziria imagens como essa. Mas sua trajetória começou a mudar. Na década de 1790, Goya foi atingido por uma doença grave. Os médicos até hoje discutem qual foi exatamente. O que sabemos é a consequência. Ele perdeu a sua audição e nunca mais voltou a ouvir. Os anos seguintes também não foram tranquilos. A Espanha atravessou invasões, guerras e um período de intensa instabilidade política. Goya presenciou tudo isso. Registrou parte desses acontecimentos em gravuras e pinturas. Mas quando chegamos às chamadas pinturas negras, algo parece ter mudado novamente. Em 1819, já idoso, Goya compra uma casa nos arredores de Madrid. Ela já possuía um nome curioso antes mesmo de ele morar ali. Quinta del Sordo, a casa do homem surdo. O antigo proprietário também era surdo. Uma coincidência que parece inventada, mas é completamente real. É nessa casa que nasce um dos conjuntos mais enigmáticos da história da arte, as chamadas Pinturas Negras. 14 obras executadas diretamente sobre o reboco das paredes da residência. E entre elas estava esta pintura. Talvez esse seja o detalhe mais surpreendente de toda a investigação até agora. Saturno devorando um filho não foi criada para um museu, nem para uma igreja, nem para decorar um palácio. Ela nasceu nas paredes da própria casa de Goya. E isso muda completamente a forma como olhamos para ela. Porque até esse momento tentamos entender o que essa pintura representa. Mas agora surge uma pergunta talvez ainda mais intrigante. Se Goya nunca explicou essas obras, e, ao que tudo indica, nem sequer as produziu pensando no público, para quem ele as pintou? Talvez essa seja a pergunta mais difícil de todo o vídeo. E, curiosamente, também aquela para a qual não existe uma resposta definitiva. Depois de tudo isso, talvez seja inevitável tentar responder a pergunta que nos trouxe até aqui. Afinal, por que essa pintura é tão macabra? Ao longo dos últimos 2 séculos, historiadores, críticos e estudiosos propuseram inúmeras respostas. E, curiosamente, nenhuma delas conseguiu encerrar a discussão. A primeira delas é a mais evidente. Talvez Goya estivesse simplesmente representando o antigo mito de Saturno. Um deus consumido pelo medo de perder o poder. Um pai que destrói os próprios filhos para impedir o futuro. Essa leitura faz sentido. Mas, como vimos, ela não explica por que Goya escolheu representar esse episódio de uma maneira tão diferente da tradição. Outros enxergam algo ainda mais simbólico. Na história da arte, Saturno acabou sendo frequentemente associado ao próprio tempo. E se for assim, talvez não estejamos olhando apenas para um deus, mas para uma imagem do tempo consumindo tudo o que existe. Uma interpretação bem difícil de ignorar, especialmente quando lembramos que Goya já era um homem idoso enquanto pintava essas paredes. Mas, novamente,
essa é apenas uma possibilidade. Existe também uma leitura histórica. Goya viveu um dos períodos mais turbulentos da Espanha. Guerras, violência, mudanças de poder, perseguições. Alguns estudiosos acreditam que Saturno represente justamente um poder que destrói o próprio povo para se manter vivo. Uma metáfora para governos que devoram seus próprios filhos. É uma hipótese bem poderosa, mas também impossível de comprovar. E talvez exista ainda a interpretação mais conhecida pelo público, a psicológica. Para muitos, essa pintura seria um reflexo dos últimos anos de Goya, da doença, da surdez, do isolamento, dos horrores que testemunhou ao longo da vida. Talvez, mas curiosamente, Goya nunca explicou essas pinturas, nunca escreveu o que significavam, nunca deixou uma chave para decifrá-las. E talvez seja justamente esse silêncio que tenha permitido o surgimento de tantas interpretações diferentes. Porque nenhuma delas parece estar completamente errada, mas nenhuma consegue explicar tudo. O mito explica o personagem, o tempo explica a velhice. A política explica o contexto, a psicologia explica o homem. Cada interpretação ilumina uma parte da pintura, mas nenhuma consegue iluminá-la por inteiro. E talvez seja exatamente aí que esteja a sua verdadeira força. Nós começamos esse vídeo tentando responder por que essa pintura é tão macabra. Mas talvez a pergunta nunca tenha sido essa. Talvez a pergunta seja outra. Como uma única imagem consegue continuar produzindo tantas leituras diferentes depois de mais de 200 anos? Porque toda grande obra de arte faz perguntas, mas poucas conseguem impedir que as respostas se tornem definitivas. E talvez a maior força dessa pintura seja justamente essa. Ela nunca permite que uma única interpretação a devore por completo. Depois de toda essa investigação, talvez exista apenas um último detalhe. Durante muitos anos, essa pintura não esteve em um museu, ela não foi feita para uma igreja, nem para um palácio ou para um colecionador. Ela permaneceu na casa de Francisco de Goya, pintada diretamente sobre uma das paredes da Quinta del Sordo. Décadas depois, seria removida da parede, transferida para uma tela e levada ao Museu do Prado. Mas, durante os últimos anos da vida de Goya, ela simplesmente fazia parte da casa. E existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais inquietante. Segundo a reconstrução mais aceita da disposição original da Quinta del Sordo, Saturno devorando um filho ocupava uma das paredes da sala de jantar. Provavelmente, enquanto fazia suas refeições, Goya convivia diariamente com uma cena de canibalismo. É uma imagem bem difícil de esquecer. Talvez nunca saibamos por quê. Talvez nunca descobramos o que essa pintura significava para ele. Mas depois de toda essa investigação, talvez essa já não seja a pergunta mais importante. Porque, no fim, o que faz essa obra atravessar mais de 200 anos não é apenas a violência. É o fato de que ela nunca deixa de nos causar estranhamento. Nós aprendemos o mito, conhecemos o contexto, descobrimos quem era Goya. Exploramos diferentes interpretações. E ainda assim, quando voltamos a olhar para a pintura, ela continua parecendo tão perturbadora quanto no primeiro minuto desse vídeo. Talvez seja esse o maior feito de Francisco de Goya. Não pintar uma resposta, mas criar uma imagem que, 2 séculos depois, ainda resiste a todas elas.